Igreja querida, bom dia, seja a graça e a paz de Cristo com todos vocês. Como é bom estar aqui, viu? Quero agradecer demais o carinho de vocês, juntamente aqui com Kelly, a minha esposa. Quero agradecer ao pastor Paulo, sua esposa Luzeni, os louvores hoje, né? Como a gente cresceu ouvindo tantas músicas, aí com a Sara Jéssica. Que bom, vou levar ela para também ministrar lá na Ibal. Glória a Deus, coisa boa, né? O Ciron, descobri que Ciron tem Almeida, né? Meu nome é Marcos Fernando de Almeida, acho que a gente realmente é primo. O meu tio, alguma coisa tem aí, né? Vou procurar, sondar. Ontem à noite eu e Kelly fomos sequestrados, realmente depois do culto, e junto com o irmão Marcos, né? A irmã Adriana, a irmã Ângela, o Dene, nós comemos bastante, fomos empanturrados de comida ontem à noite. Glórias sejam dadas ao Senhor. Quero agradecer também, né, a Maria José, que desde o início entrou em contato com Kelly, e também o nosso querido irmão José Carlos, que recebeu a gente ontem aqui, e a gente está se sentindo em casa. A verdade é essa. Os batistas ficam muito à vontade, né, porque a gente louva ao Senhor pelo cuidado dele para conosco. Glórias sejam dadas a Deus. Eu estava ouvindo um pouco a história dessa igreja, um pouco, né, com o nosso irmão Luiz, ele falando, né, diácono aqui, e falando um pouco dessa história de como aconteceu esse terreno, a construção, o projeto inicial. Hoje é um templo maior do que o inicial, né? Acho que chega a cerca de 2.000 pessoas depois, por aí. Glória a Deus, isso é visão. E realmente é uma igreja que ela está à altura para responder uma cidade tão grande e importante como é a cidade de Caruaru, uma cidade cosmopolita, uma cidade que está num viés que tem vicinais saindo para tantos locais. Tem que pensar a si mesmo. Isso é um povo ousado, corajoso, uma igreja que tem uma história, e é uma igreja que é restaurada pelo Senhor. Queridos, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Efésios 4, no capítulo 1. Efésios 4, 1. A proporção que você achar, pode ficar em pé. Ajude alguém que está aí do seu lado. Tem gente que abre a Bíblia, e outros ligam a Bíblia, né? Porque é a eletrônica. Mas o importante é que você esteja aí ao lado participando. Efésios 4. Diz assim a palavra de Deus na NVT, nova versão transformadora. Então ela vai talvez fugir da maioria aí, mas é a mesma coisa, tá? Portanto, como prisioneiros do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu, por certo, isso significa que também Cristo desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos aos céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros
para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, louvamos a Ti, nós cultuamos o Teu nome, porque nós temos o Espírito Santo em nós. E assim, Senhor, todos que estão aqui, ou mesmo à distância, sejam enriquecidos pela Tua palavra, que os ouvidos espirituais sejam abertos, que o coração esteja absolutamente preparado e voltado para o Senhor, que a mente, aquele que presta um culto racional a Ti, tenham o discernimento e a absorção da Tua palavra, para que Teus filhos e Tuas filhas possam dizer ao término desta celebração coletiva: eu cresci, eu amadureci, estou dando um passo a mais. Ajuda-os, nós Te bendizemos, invocamos o Teu favor, invocamos a Tua graça e a Tua misericórdia na minha vida, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém. Podem sentar, amados, queridos irmãos. Seja louvado o Senhor sempre. Imaginar que todas as igrejas estão abertas agora pela manhã, em tantos locais, louvando e engrandecendo ao Senhor, é extraordinário. Amados, o mundo vive de organizações. Todo mundo vai se organizando de alguma forma. A gente vê isso nos grandes setores, nos grandes organismos, como funciona. Se o mundo quer andar, os países querem ter uma ideia, então eles um dia criaram a Organização das Nações Unidas. E ali muitas nações estão naquele grupo, naquele agrupamento, tentando ter uma ideia em comunhão para certas coisas. Se você faz medicina, você termina, ao término do curso, você entra no Conselho Federal de Medicina ou no Conselho do Estado regional. E assim se faz odontologia, se faz psicologia, engenharia, vai entrando nesses campos fechados, com o objetivo de que haja uma regulamentação, que haja de uma certa forma um preparo e uma proteção. A mesma coisa é quando nós estamos tratando de igreja, essa eclesia, essa assembleia que foi tirado de um lugar e se uniu a outro para que pudesse caminhar. E Paulo tinha uma mensagem muito contundente em relação à igreja, ao corpo de Cristo. Se nós pensarmos os anos que já se passaram, mas a igreja não se desvinculou, não se desgringolou, não se acabou. Ela está até hoje e muito grande na face da terra. Pense nós, cerca de mais de 7 bilhões de pessoas, e há um povo adorando em todos os meandros da sociedade, em todas as nações, em todos os guetos, vielas, favelas. Há um povo adorando ao Senhor. Você vai num país como a Coreia do Norte, você encontra lares que estão adorando ao Senhor. Eu tenho testemunhos vivos a respeito disso. Missionários que estiveram na China, por exemplo, saindo da igreja oficial, existem grupos de igreja que tem 100 mil pessoas, igrejas clandestinas com 1 milhão de pessoas adorando ao Senhor. Nos locais mais complexos, nas cavernas, você encontra pessoas servindo e adorando ao Senhor, às vezes com uma página da Bíblia, com um versículo, mas estão servindo ao Senhor. Entre os muçulmanos, nós temos relatos do nosso povo mesmo, de que o Senhor tem levantado. Não sei se vocês já ouviram, mas havia pelo menos um grupo de homens que estavam tendo sonhos e aparições de alguém que para falar
de Jesus. E alguns tinham uma visão dizendo assim: eu sou Jesus, aquele que você não conhece. E numa dessas situações que um grupo sequestrou um pastor e levou lá no meio deles, e o pastor já tinha dito várias vezes: no dia que me sequestrarem, certamente morrerei. E levaram ele, e ali fizeram várias perguntas para saber se de fato ele era cristão, e ele não negou. Depois todos eles disseram: nós queremos dizer a você que temos recebido uma visão, uma revelação dos nossos sonhos, e a gente foi convocado a sequestrar você, para nós declararmos que nós acreditamos naquele que tem aparecido nos nossos sonhos, que é o Jesus que você mesmo está dizendo que acredita. E nós queremos que a partir de hoje você seja o nosso pastor. Então tem coisas maravilhosas acontecendo nesse mundo. É a igreja de Cristo, é a noiva do amado, se preparando para o grande dia. Por isso, como eu disse ontem à noite, nada nos abalará, porque nós estamos realmente firmados na rocha. Nós estamos olhando para Cristo, o autor e consumador, aquele que de fato mostrou e deu a fé a nós. Você já imaginou? Um dia você não cria e hoje você crê. Quando a Jéssica estava falando aqui a respeito de que tem a voz aqui agora das gerações, e eu fiquei pensando, quando ela falava isso, eu comecei a imaginar, porque o Senhor diz lá em Êxodo 20, que o Senhor vai até 1000 gerações daqueles que amam ao Senhor. Então pensa na terceira geração, mas pensa em 1000 gerações à frente. Ou seja, a história vai acontecendo. Nós cantamos o hino aqui do Salmo, lemos, né? O que vimos e ouvimos, o que contaram os nossos pais, nós não esqueceremos. As gerações vindouras não negaremos aos nossos filhos. Nós iremos contar a eles, aos nossos filhos, dizendo: eu criei no Deus extraordinário, maravilhoso, e eu quero contar. Senta aí que eu tenho uma história para te contar. Porque a história dos hebreus era assim: eles sistematicamente ouviam a palavra, os filhos ouviam as palavras, e ouviam, e ouviam, e ouviam, enquanto eles não soubessem, enquanto eles não tinham aquilo concatenado na ideia, enquanto ele não tinha decorado, não estavam prontos. Como nós deveríamos fazer isso? Aliás, recebemos recentemente um missionário que veio pela Junta de Missões Mundiais, e estava lá conosco. Não sei se ele veio por aqui, o Abdullah, um ex-muçulmano, e ele deu um testemunho que ele já perdeu a quantidade de quanto leu a Bíblia, e ele ficou impressionado com nós cristãos, que nós não lemos, a maioria não leu a Bíblia toda. E ele, como muçulmano, eles decoram o Alcorão do início ao fim, não tem uma sura, uma coisa, um versículo daqueles que eles não saibam. E o filhinho dele, eu acho que de quantos anos? 12 anos, já tinha lido a Bíblia. Ele já botou a Bíblia para ler 4 vezes. O garoto já sabe a Bíblia de cor e salteado. Então ele falou assim: nós que estávamos lendo algo que nos levava para a perdição, e sabíamos, porque agora eu que encontrei a vida. Ele foi evangelizado aqui no Brasil, lá em Foz do Iguaçu, por um missionário que estava lá só evangelizando muçulmanos, e ele que estava já inclusive no tráfico, conheceu a Jesus, e ele é louco mesmo, assim. Ele hoje evangeliza, ele é professor inclusive do seminário batista lá em Foz do Iguaçu. Então eu quero falar um pouco sobre a igreja, nós, igreja. Você que é dessa igreja ou de outra igreja, ou que de repente não pertence a nenhuma igreja, como eu digo lá muito no programa, que é um desigrejado, porque nem todo desigrejado necessariamente é um apóstata, nem todo desigrejado é um ímpio, é um desviado, como nós falamos. Nós costumamos falar assim: fulano está desviado. Às vezes ele pode estar desviado da sua igreja, mas ainda é assim, ele conserva os princípios morais e bíblicos dentro da sua casa. Às vezes nós encontramos. Então nós precisamos às vezes fazer assim ter uma linguagem que possamos entender. Primeiro, muitas vezes nós crentes só chamamos o outro que não é crente de ímpio, ímpio, ímpio. Mas a Bíblia nem sempre trata desse jeito. Uma coisa é ser um ímpio que pratica a impiedade, uma coisa é ter uma pessoa piedosa que não conhece a Cristo, e você às vezes está chamando ele de ímpio, mas ele não é ímpio. Por exemplo, Cornélio não era ímpio.
Lá em Atos 10, você não encontra Cornélio sendo uma pessoa ímpia, encontra ele sendo um homem piedoso, generoso, um homem de oração, um homem bom. Bom no sentido que nós humanos falamos. Mas ele não tinha Jesus. Foi necessário Pedro ir lá bater um papo com ele, e o poder do Espírito Santo desceu naquele lugar, e ele agora foi convertido. E agora ele era um piedoso salvo, um piedoso cristão, um piedoso que havia nascido de novo. Então nós precisamos às vezes fazer uma distinção, porque nós começamos às vezes, há muitos programas na rádio falam assim, porque os ímpios não sabem o que é família. Às vezes tem ímpio que sabe o que é mais família do que crente, porque às vezes na casa do crente você encontra um marido mau, um marido espancador, encontra às vezes um marido que ele não espanca, mas ele oprime a mulher, ele é um opressor dos filhos e da mulher. Porque quando Paulo disse para os pais não provocarem a ira nos filhos, ele estava falando para crentes. Quando ele estava dizendo marido, amai a vossa mulher, ele estava falando para crente. Quando ele estava falando mulher, sede submissa ao vosso marido, ele estava falando para crente, não estava falando para ímpios ou para as pessoas que eram distantes. Quando ele mandou tomar a armadura, falou para crente. Então nós precisamos saber que há uma relação nossa hoje de ministração e de pregação, de trazer o povo de Deus de volta à casa de Deus, mas não só vir à casa de Deus, mas que agora se tornem homens e mulheres não só piedosas, mas curados e cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ali tem uma porta, e o grande problema não está naquela porta, que já entraram centenas e centenas e centenas de pessoas. O problema das igrejas hoje estão nas portas dos fundos, que as pessoas entram e vão saindo pelos fundos. Há uma estatística sombria, que para cada um crente que está sentado na igreja, 2 estão fora. Então nós hoje somos um país cristão, mas quando nós falamos em qualidade, em cura, em libertação, em hombridade, em restauração, há um grupo pequeno. Então essa geração agora, que envolve lá, deixa eu falar uma coisa, a Igreja Batista em Aldeia, no dia que o Senhor falou comigo, incrivelmente, porque eu e Kelly, nós estávamos muito bem lá na Igreja Batista Memorial de Belém, éramos diáconos, nós tínhamos nossos negócios. Eu passava a semana viajando, mas eu amava, era professor de escola dominical, conselheiro da juventude, era o vice-moderador do pastor Edinaldo Monteiro. Estávamos muito bem. Nós morávamos em Aldeia, dava 1 hora para ir, 1 hora para voltar. A gente ia toda manhã, voltava lá por volta de 1 da tarde, estávamos em casa, almoçávamos, descansávamos um pouco, voltávamos para a igreja, nunca faltávamos nenhum culto. Então nós estávamos resolvidos, não pensávamos em sair daquela igreja, até que o Senhor ordenou que nós abríssemos o trabalho. Então não foi um capricho nosso, porque era confortável ter uma igreja em Aldeia para nós, não, mas o Senhor ordenou mesmo. É tão impressionante, irmãos, que o Senhor foi dizendo tudo, e eu fui anotando, isso há 12 anos atrás, detalhes. É tanto que as coisas que acontecem hoje não são novidades para nós, porque o povo já sabe que tem que fazer aquilo. E uma das coisas que o Senhor mostrou naquela madrugada foi: há um povo em Aldeia que me serviu no passado, que me amava, que eram fiéis, pessoas fiéis, dízimos, ofertas, missões, vivia em famílias. Mas esse povo veio para cá, entrou em condomínio, comprou casas boas, e lá ficaram enclausuradas e esfriaram na fé, e abandonaram a minha igreja. E essa igreja exclusivamente é para resgatar esse povo de novo. É tanto que 80% da igreja é de gente que foi desigrejada, gente batista, gente que veio da Assembleia, gente e tal. E por isso que a gente tem que estar discipulando, conversando de tudo que é lado. Você não imagina de tudo que a igreja, a gente diz, pastor. Então é um centro de tratamento, de cura, de recuperação, de ressignificação, e de agora imaginar, agora precisa ser servo. Uma bacia na mão e uma toalha na cintura, o que Jesus fez. Uma bacia na mão e uma toalha na cintura. Agora curar e cuidar de pessoas.
E mesmo assim, ainda há pessoas que chegam e depois vão embora. Chegou um casal lá, passou poucos dias, mas ele: pastor, eu quero conversar com o senhor. São 10 anos que eu estou afastado da igreja. Eu digo: ok, meu irmão, conta a tua história. Por que você se afastou? Eu achava que a igreja tinha defeito, então eu era chefe do louvor lá, era o líder, e eu, às vezes, achava que as pessoas não louvavam com muita sinceridade, e aquele negócio foi me trazendo assim uma coisa de: eu vou embora. E ele foi embora, passou 10 anos fora. Então ele ficou lá, começou ali, eu conversando com ele, ele chamou a gente para almoçar na casa dele, nós almoçamos. E surgiu então, um dia nós fomos fazer uma visita missionária na divisa de Paraíba com Pernambuco, e também ali aquela área, Pedra de Fogo. E ele foi também, ele disse: pastor, eu vou comprar meus instrumentos de novo. Ele foi lá na Concórdia, comprou caixa de som, comprou tudo e foi lá. Acreditem se quiser, no sábado à tarde ele já estava no limite dele, botou tudo dentro do carro e foi embora. Então 10 anos não serviu de escola. Paulo está trazendo aqui para nós uma coisa que eu quero falar com vocês, porque você poderá dizer a partir de hoje: custa o que custar, eu não vou abandonar a igreja do Senhor. Eu sei que essa igreja aqui já passou por lutas, por dores, feridas já foram abertas, mas o Senhor é o Deus da cura, Ele é quem fecha a ferida. Isso é muito importante, irmãos, porque nós estamos em 95 anos de histórias, mas o Senhor não quer só que nós celebremos isso. O Senhor quer um povo curado, de dizer: agora a gente não tem mais o que falar de ninguém, o Senhor cuida de cada lado. Eu preguei recentemente na igreja do Cordeiro, uma igreja centenária, mais de 100 anos, se eu não me engano 106 anos, e também passou por um momento de muita luta. Mas o pastor Manga, nós conversamos bastante, e eu vejo uma igreja que ele agora está fazendo uma reforma, e a igreja se alegrando e crescendo e enchendo os bancos, porque, escute bem, igreja, há uma população lá fora, não é quem foi para outra igreja não, uma população lá fora que está de novo sedenta de voltar para a igreja. E nós, pode ficar certo, eu vi uma igreja muito alegre aqui, louvando ao Senhor, exaltando hinos. Eu digo: essa alegria, ela tem que ser todo dia, não é só aqui, ela tem que ser na sua casa. Alguém que entrar na sua casa será contagiado, amém? Vai dizer assim: onde é a tua igreja? Eu vou lá. E vai procurar o pastor, vai dizer: pastor, eu quero ficar aqui, eu quero louvar o nome, eu quero curar a minha vida aqui aos pés do Senhor. E o Senhor vai fazer isso. Eu digo que 2.000 cadeiras serão poucas para o povo que virá, a partir da cura e da maturidade que cada um passa. Fizemos um casamento essa semana, coletivo, 8 casais, na sexta-feira, e eu lembrei daquele texto lá de Gênesis 2, quando o Senhor diz: deixará, se unirá, e agora seguirá a vida para frente. Esse deixará, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne, e eles estavam nus e não tinham vergonha. Isso serve para nós. Deixar significa que você se emancipa, você amadurece para poder deixar, você corta a barra da saia e agora você avança. Isso serve dentro da igreja, serve nas ruas, serve dentro da família. E agora se unirá, e essa união precisa ser para valer. Uma igreja, quando ela amadurece, ela não fala mais mal do irmão. Vê um irmão com problema, fica assim: esse irmão é problemático, aquele irmão, misericórdia, nem pense em me juntar com ele. Na hora que você se emancipa e amadurece, você fala assim: deixa ele comigo. O papel, por exemplo, de um pastor é pastorear, ele é resolver isso, mostrar esses problemas e levantar. Então Paulo agora está dizendo: portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. O vínculo do cristão é o amor, é o vínculo, e esse amor aqui é o amor que suporta as bancarrotas, os problemas da vida, as podridões que virão. Você fala assim: pelo meu amor eu consigo ir além e superar. E esse amor aqui
ele não depende das circunstâncias da vida. É como a oração de Abacuque: aconteça o que acontecer, todavia eu me alegrarei no Senhor. É o que Neemias disse: a alegria do Senhor é a minha e a sua força. Você alegre no Senhor, não são por causa das circunstâncias. Você não veio para assistir um sermão bom, você veio para adorar ao Senhor, porque o sermão que é dito aqui por mim, pelo pastor, pelos diáconos, por outros pastores, só fará efeito em você se você rasgar a alma, rasgar o coração e decidir ser um adorador, custa o que custar, um adorador do Senhor. Homens e mulheres que adoram ao Senhor, que louvam ao Senhor, que buscam ao Senhor, que tem uma ligação. Irmãos, eu estava ali louvando e o Senhor falando assim: eu quero o meu povo uma vez por toda casado realmente comigo. Olha para o Senhor e fala assim: é tudo na minha vida, não falta nada. Sabe o que é não faltar nada? Nada. E quando eu falo nada, envolve todas as áreas. Eu costumo dizer normalmente nos relacionamentos de casais, dizer o seguinte: a mulher não pode casar por causa da carência, porque se ela casar por causa da carência, na hora que o seu parceiro, o seu marido for embora, morrer, ela se acaba. Ela primeiro tem que casar com o Senhor, ter uma vida resolvida no Senhor. Falar assim: eu sou resolvida no Senhor. Então meu casamento não é para resolver a minha vida, o casamento é porque agora vale a pena eu me unir, o Senhor manda, e a gente vai fazer uma família, vai possivelmente ter filhos, ou adotar filhos, ou então ir para as missões. A verdade não é porque eu era infeliz, não é uma fuga, mas é porque agora nós iremos ficar mais fortes. A mesma coisa um homem carente, mal resolvido, cheio de mimimis, dentro de casa com 30, 45 anos, e não se resolve, fala assim: eu vou casar que é para resolver minha vida. Não vai. Ele vai ser um marido cheio de mimimis também com a esposa, possivelmente cobrando a ela leite, e ela de repente não tem leite. Ela quer realmente dar alimento sólido, ela queria um marido e receber um filho. Então nós precisamos entender que fomos chamados para a maturidade. Um homem, aliás, irmãos, olhem bem aqui para mim. Como está faltando homem maduro na face da terra, como está faltando homens maduros, inclusive dentro da igreja. Se não fossem hoje as mulheres que se levantaram com uma força incrível, as igrejas andavam se arrastando. Poucos são os homens que de fato assumem o papel de hombridade, em casa, nas ruas e dentro da igreja. Eu casei recentemente um casal, por uma questão realmente, eles eram da igreja, da insistência e tal. Mas eu digo a você, 5 dias antes, eu estava com o que tirando um repouso lá em Porto de Galinhas. Eles ligaram numa crise, eu disse: acabe esse negócio, não case. Pastor, está tudo pronto, o buffet está pronto, os convidados estão vindo do Rio, e não sei o que, não sei de onde. Eu digo: acaba, bota todo mundo de fora, tem um prejuízo financeiro, mas não casa. E eu falei simples: porque você, meu filho, não está preparado para casar. Você é imaturo, é menino. Mas fizeram pastor e oraram comigo, e pediram perdão e tal. Não pode, entrou sogra, entrou tudo na história. Casei. Mas estão numa luta incrível, estão lutando para ficar juntos. Há uma guerra. Por quê? Porque qualquer coisa o camarada disse: não vou trabalhar hoje. Eles estão, fica com fome. Então nós precisamos às vezes criar uma maturidade em todas as coisas. Líderes curados, líderes saudáveis, líderes tratados, uma igreja que vai para frente. Se a liderança daqui falar assim: a gente vai resolver o negócio na base da oração, botar o joelho no chão, vai clamar dia e noite, você não só será um mestre, um professor, você será também um discipulador, porque você sabe que um bom discipulador não é a quantidade de gente que ele juntou ao redor dele, mas é quanto ele emancipou. Fala assim: olha, lá naquele local tem uma turma ali que foi realmente, eu pude discipular. É uma igreja que cresce, que as pessoas viajam: pastor, eu estou aqui morando nos Estados Unidos, mas aqui estou me reunindo com o pessoal e está crescendo. Sabe que quando você está emancipado e maduro, quando você honra,
Se tem uma coisa que é uma desgraça, que Deus realmente abomina, é a tal da desonra. Em qualquer área. O diabo, ele estava lá tocando com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, participava das grandes reuniões, era um anjo de luz, tinha um montão de anjos do lado dele, ele era o líder. No dia que ele desonrou, o Senhor disse: longe de mim, prefiro que você seja meu inimigo, causando um estrago de tudo que é lado, mas quero longe de mim. Foi exatamente isso que ele fez. Nós somos chamados para honrar a família, honrar a esposa, honrar o marido, honrar o pai, honrar a liderança, honrar. Paulo nos ensina isso a respeito da honra, a respeito dos governos. Então, uma igreja sarada é uma igreja que honra, uma família curada é uma família que honra. Honra não tem preço, irmãos. Lembra daquele negócio do cartão? Com isso você campo tal, mas tal coisa não tem preço. Então, honrar faz parte de uma igreja madura, uma igreja que honra a liderança. Às vezes eu acho que muitas igrejas batistas não honram o pastor como deveriam honrar. E quando eu falo, não estou falando só em questão de dinheiro, porque tem que cuidar do pastor financeiramente, de plano de saúde dele, da saúde dele. Uma vez eu lembro do pastor Jeremias Pereira, que é da Presbiteriana, ele viaja aí pelo mundo inteiro. Ele disse que uma vez, de manhã, alguém ligou para ele 8 horas e disse: pastor Jeremias, Saulo, o senhor está em casa? Vida de pastor é muito boa. Ele disse: meu querido, eu passei a noite inteira orando com a família, era expulsando demônios, e tal. Cheguei agora às 6 horas da manhã. Eu estava tirando um cochilo, mas você não foi enviado de Deus não, velho. Eu acho que foi pelo demônio mesmo, porque ele gosta dessa hora para falar essas coisas. Às vezes tem isso. Então nós precisamos começar a imaginar, mas as outras pessoas, é o pastor que honra as ovelhas, e a igreja vai amadurecendo, e vai crescendo, e vai avançando, e ela vai dizendo assim: agora a gente não olha mais para trás, agora avançaremos. Exatamente isso, porque quando nós celebramos a ceia do Senhor, é o fechamento de tudo daquilo que a igreja diz que acredita no Senhor, e diz: toda vez que vocês estiverem reunidos. A ceia não é, tem gente que faz uma consagração imensa para a ceia, mas o ideal é que você viva consagrado e celebre a ceia. É a mesma coisa você consagrar o carro, mas não consagra a vida. Então, mesmo que eu ore, tem gente que ora pelos elementos, é necessário que ore pela pessoa, porque o elemento não vai transformar você, mas a pessoa transformada vai impactar outra pessoa. Então a ceia, por isso quando Paulo diz assim: quem bebe, come dignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Tem gente que achava que ia cair um raio do céu, que a pessoa ia perder a salvação. Não tem nada disso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se você se reúne e não entende o que é a nobreza da comunhão entre os outros, e através da simbologia do pão e do vinho, se você não consegue manter uma alegria de comunhão, de amar o próximo com todos os seus defeitos, você está realmente andando no caminho de condenação. Você não está entendendo para que foi chamado? Então às vezes eu encontro gente na igreja, especialmente chegando em outra igreja, não participa da ceia. Nós realmente não temos cartão, você sabe disso. Nós não ficamos controlando a vida de ninguém, cada um que se examine. Então a pessoa não participa, não, porque eu ainda tenho um problema a resolver. A Bíblia diz que você deve deixar tudo, ir lá e resolver e voltar. Nós somos chamados para a comunhão. A Bíblia diz que a igreja, olha só, que diz em Mateus 16, 13 a 19. Vou só resumir. Jesus disse: o que dizem, ele estava lá em Cesareia de Filipe, o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Mas Jesus não quis saber dessa resposta. É a mesma coisa agora. Aquele rapaz ali em Garanhuns começou: Jesus é isso, é aquilo outro. Uma marcha que teve agora em Fortaleza: Deus é isso. Se você pensar que o Senhor está levando isso em conta agora, não é tempo, porque o tempo do juízo de Deus, quando vier, é para valer. O Senhor quer saber quem é Jesus para você. Ele diz: e vós, o que dizeis? E eles ficaram pensando, entre outros, até que se levanta Pedro e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim: Simão, filho de Jonas, quem revelou isso aí a você? Não pode ter sido você, foi o Pai, Ele revelou. E então Jesus faz logo em seguida, Ele diz que eu também te digo que tu és Pedro,
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Essa é a igreja do Senhor. Talvez você não saiba, mas nós estamos no fundamento dos apóstolos. Os apóstolos realmente eram como pedras, eles se fundamentaram aquilo que receberam do Senhor, e nós estamos fundamentados em cima dessa base. E o Senhor está dizendo: eu dei a minha chave na sua mão, de tal maneira que a chave certa, na fechadura certa, ela abre ou fecha a porta certa. Sabe quem pode fazer isso? Todo aquele que tem o Espírito Santo. Por isso, irmãos, deixa eu falar bem. Por que a igreja sofre tanto? Porque ela se mete em coisas que não era para ela se meter. Porque às vezes ela gasta tanto tempo, inclusive de oração errada. Porque às vezes ela vai tão longe e ao mesmo tempo é em terreno movediço. Porque ela às vezes usa a chave errada numa fechadura que não era para ser aquela chave. O Senhor está dizendo que o que a igreja ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar será desligado. O que o Senhor está dizendo, Ele deu autoridade à igreja para fazer e acontecer. O Senhor disse: pode avançar, pode ir, porque eu estou com a mão aberta para te abençoar. E você existe para ser bênção mesmo. E quando eu falo bênção, porque às vezes as pessoas vão a outros locais, não fala de fé, fala de bênção abundante. E nós, que estamos fundamentados exatamente nesse alicerce apostólico, e o Senhor nos encheu da graça. É tão maravilhoso que alguns irmãos nossos buscam o batismo com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós já fomos batizados com o Espírito Santo. E o que é que nós vamos fazer agora? Enchei-vos do Espírito Santo. Andar cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa madura. Não é apenas pular, gritar ou falar línguas estranhas. Não, uma pessoa que anda cheia do Espírito Santo é uma pessoa que onde chega sabe discernir o tempo e as coisas. Sabe a hora de calar e a hora de falar. Mesmo estando cheio de razão, fala assim: vou me calar, porque se eu falar agora só vai piorar. A coisa mais difícil é controlar a língua. Então a igreja ela é chamada para poder avançar de uma forma tremenda. Primeiro, buscar os caídos, a 100ª ovelha, fortalecer as 99. E agora, fazer com que homens sejam curados, homens maduros, homens transformados, homens cheios do Espírito Santo, homens que assumem o seu posto em nome de Jesus. Mulheres que se levantam, são como mulheres de Provérbio 31, jovens que fazem a diferença na escola, dentro de casa, nas ruas, no meio da juventude. Fala assim: eu não entro nessa. Por melhor que seja o convite, fala assim: eu não entro, eu não preciso disso. Porque dentro dele fala assim: eu tenho Jesus que já resolveu o meu problema. Por isso, queridos, a palavra de Deus nos convoca exatamente para que nós possamos lembrar que somos corpo, como diz 1 Coríntios 12, 27. Vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Mas o Senhor diz que deu dons espirituais a cada um de nós. Ele deu vocações. Quer ver um negócio? Às vezes eu não entendo porque irmãos não se batizam. Ele se converteu e passa meses, anos, quando a gente fala: irmão, você não se batizou. Não, pastor, ainda não estou preparado. Como se o batismo fosse salvá-lo. Mas o batismo diz muita coisa. Porque a pessoa que se batizou está dizendo assim: eu pertenci ao mundo, eu criei em Cristo, agora eu me batizo selando a minha fé em Cristo, de que eu tenho um dono, de que eu pertenço ao Senhor, de que eu sou igreja, eu sou templo do Espírito Santo. Por isso que eu me batizei, agora eu avançarei. Isso é maravilhoso. Só que o Senhor não só selou você com o batismo, mas o Senhor também está dizendo que lhe deu dons espirituais. Nós somos chamados a esse princípio da maturidade. Uma igreja não se divide, uma igreja se multiplica, uma igreja avança.
A sua família, você não deve ser elemento de divisão na sua casa, onde quer que esteja. Você não deve entrar em brigas de genealogias intermináveis ou de teologias. Se você for discutir teologias e mostrar que você está certo, fique certo que você não leva ninguém a Cristo. Antigamente eu era bom de briga nesse negócio. Pegava a turma assim, gostava que o camarada viesse. Eu sempre estava afinado, mas descobri que as pessoas só me procuravam para aquilo. Então decidi mudar e olhar para o coração das pessoas. E quando passei a olhar para o coração das pessoas, encontrei pessoas caídas, sedentas. E aí comecei a ver muita gente sendo resgatado para a glória de Deus. Irmãos, a igreja, essa igreja aqui, que é uma agência viva do Senhor, que tem uma história extraordinária, uma história de sucesso, uma história de glória, uma história em que você vê a sua família avançando. Deixa eu lhe falar, o Senhor quer mais de você ainda. Ele está querendo que você faça um upgrade espiritual na sua vida. Deu uma maturidade, que os jovens de fato falam assim: a gente vai arrebentar, a gente vai ganhar muita gente dentro de Caruaru para Jesus. Não vai ter espaço, os cultos jovens nossos aqui tem que ter um dia especial. Os adolescentes crescendo, falta se levantar. Eu fiquei feliz porque durante esses anos de igreja nós não tínhamos um grupo de adolescentes, eram jovens e adolescentes juntos. De repente, alguns adolescentes e jovens se reuniram e disseram: pastor, nós vamos criar aqui. E eles mostraram um projeto fantástico. Começaram 2 meses atrás, mas está assim uma coisa maravilhosa. Um adolescente não quer perder. Eles têm encontros semanais na igreja durante a semana, e uma vez por mês eles fazem assim um grande trabalho, e estão vindo de vários locais e estão crescendo. A nossa juventude começou a tomar um significado enorme daqui para frente. Eles estão impactando a aldeia, porque nós precisamos impactar mais ainda. A igreja, essa primeira igreja batista de Caruaru, ela tem uma significância enorme. Mas eu creio que com as mulheres e os homens e os jovens que serão amadurecidos daqui para frente, mais ainda, o pastor vai ficar dando glórias em casa assim, gritando lá com a mulher dele: aleluias, Deus fazendo algo tremendo, maravilhoso. Mais pessoas quererão ir ao seminário, outras vão de fato para a engenharia, para a medicina, mas vai dizer: eu serei um servo do Senhor. Um casal de médicos se converteu lá na igreja, e ele se converteu num dos pequenos grupos. Hoje lá no hospital eles dão um grande testemunho de quem é Jesus. É isso que você foi chamado. Você foi chamado para exercer o seu ministério naquilo que você faz, mas faça com zelo. Você não foi chamado para ser administrador, para ser empresário, para ser médico, para ser alguma outra profissão. Você foi chamado para ser um servo do Senhor, um ministro de Deus, para ser de fato alguém que leva a marca de Cristo onde quer que esteja. Agora Deus é tão maravilhoso que lá Ele pega, lhe dá, faz com que você possa angariar fundos, dinheiro para sustentar a sua família. Mas incrivelmente não é a prioridade. A prioridade é que você seja de fato um instrumento de Deus onde você está, e as demais coisas Ele acrescenta. Bendito seja o Senhor. Igreja do Senhor, organismo vivo, juntas, madura. Não fique fora da igreja. Não existe comunhão fora da igreja. Eu vou terminar contando. Encontrei uma pessoa semana passada e disse assim para ela: qual igreja você está indo? Ela disse: estou me reunindo em casa com meus filhos. Eu disse: não, está tudo bem, pastor, nada, estou bem. Eu falei: e como é que vocês estão celebrando a comunhão do pão e do vinho? Não, isso não tem. Eu disse: mas se o ápice da igreja é a comunhão do pão e o vinho, quando nós nos reunimos, significa que você não tem pastor, você mesmo vê o dia que pode orar, não tem. Aí ela foi se desmontando. Eu sei que você já foi tentado também a ir embora. Não vá, custa o que custar. Tem gente, tem marido que fala assim: eu não vou mais na igreja a partir de hoje. Ele se vinga na esposa dizendo que não vai na igreja. Aí Jesus fala assim: mas o que é que eu tenho a ver com isso? Não, alguns já falam assim: não vou mais, estou chateado. Não faça isso. Ao contrário, quando você estiver chateado, sabe o que é que você vai dizer? Agora é que eu vou para a igreja. Aí você vem para a igreja, vai botar o joelho no chão, que clamar, esse cimento está excelente. Nem botava piso diferente, deixa assim mesmo. E trabalha aí, bota no Senhor. Aí as lágrimas começam a descer, pode ser de dor, mas pode ser também na alma.
e deixa o Senhor começar a mudar a sua vida. O Senhor muda você de dentro para fora. A mulher não vai te mudar, o pastor não vai te mudar, mas você, quebrantado aos pés do Senhor, você verá a glória do Senhor. Antes de chegar na glória, você já verá a glória do Senhor, porque o Senhor Paulo disse que nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestes, amando ao Senhor. Eu vejo isso, glória a Deus. Vidas transformadas, abençoadas, maduras. Diga aí para o seu irmão: nunca abandone a igreja do Senhor, porque você é a igreja. Você é a igreja do Senhor. Você é um multiplicador. Decida levar mais almas para os céus. Decida ganhar. Tem alguém aqui que tem família que não é crente ainda? Levanta a mão. 99%. Que todo mundo já é convertido. Esses outros que não levantaram a mão, todo mundo já é convertido. Glória a Deus. Tem gente que não tem uma pessoa fora da igreja, não levantou a mão. Amém. Lá na igreja, quando eu falo, todo mundo levanta. Mas eu acho que tem. Então você é um discipulador, uma pessoa que vai evangelizar. Pense nisso. Busque, volte mesmo para Cristo com força e deixe o Espírito Santo trabalhar a sua família. Amém? Vamos ficar em pé. Quero orar com vocês. Eu quero orar aqui, antes da gente fazer o término, mas eu quero convidar algumas pessoas aqui à frente. Quero convidar você que está vindo à igreja, mas você sabe que tem alguma coisa errada com você. Talvez seja uma frieza espiritual, talvez seja um pecado mesmo que você não costuma confessar e está lá, já virou realmente um pecado de estimação. Talvez você não seja o marido que era para ser, ou a esposa que era para ser, ou o filho que era para ser. Não está usando os dons espirituais que o Senhor te deu. Você até hoje não decidiu se receber o batismo, se buscar mesmo, conversar com o pastor. Não é o batismo com o Espírito Santo que seja batizado. Aí eu falo o enchimento do Espírito. Ou mesmo entregar sua vida a Cristo. Você é um desigrejado, está afastado, ou está mesmo apostatando da fé, e agora chegou o tempo de mudar. Então nada melhor do que você publicamente dizer: Senhor, eu estou aqui, eu vou crescer, é meu dia, eu quero avançar. Queria convidar você a vir aqui à frente, a sair do seu lugar e vir aqui. Talvez você venha com o casal, venha só quero que você não tenha medo, mas você tenha coragem de falar assim: eu vou, publicamente. Eu não sei se daria para a gente ir cantando uma canção. Enquanto isso, você vem aqui à frente, porque nós vamos orar. Eu creio que quando a gente coloca a causa diante do Senhor, a nossa vida, Ele opera, Ele muda. O Senhor é poderoso para mudar. Então você pode vir aqui à frente. Venha sem medo, em nome de Jesus. Talvez os jovens, casais, em nome de Jesus. Rompa a barreira. Nós temos às vezes, irmãos, uma barreira dentro de nós que fala assim: vão me ver. Deixa de ver. Lembra daquela mulher lá do fluxo de sangue? Ela não teve medo. Então saia, venha, em nome de Jesus. Venha mesmo, coloque diante do Senhor. Pode ser jovem, pode ser. O seu casamento de repente não está bom, você não está sendo exatamente aquela situação. Tem uma queixa, mas não quer expor. Mas coloque diante do Senhor hoje, porque Ele é maravilhoso para tratar você, romper as barreiras. Você quer falar assim: eu quero de fato andar cheio do Espírito Santo, eu quero louvar ao Senhor genuinamente. Então, enquanto vamos louvando, sai do seu lugar e venha, em nome de Jesus.
adorador. É exatamente isso. Ter um coração apaixonado pelo Senhor, custa o que custar. Deixa o Senhor. Você ainda pode vir aqui à frente. Você ainda pode romper com alguma dificuldade, luta que está passando. O Senhor quer tratar você nessa manhã. Ele quer ter um encontro com você, falar com você no seu coração. Quer tirar algumas coisas esquisitas que estão escondidas dentro de você, tão protegidas. Talvez seja um medo, talvez seja uma vergonha que você tem, uma decepção, um orgulho, uma raiva. O Senhor quer tirar de você. Coloque diante dele nessa manhã. Se declarar ao Senhor inteiramente, dizer: custa o que custar, Senhor, estarei na tua presença. Coloque diante dele. Ele é maravilhoso. É o Senhor que cuida de mim e de vocês. Amém, Jesus. Não temas. Essa é a palavra de Deus. Não temas. Eu sou contigo. Então rasgue a sua alma. Amém, Jesus. A melhor coisa que tem é você saber que está diante de um Deus de milagre. Que Ele diz que não está com a mão encolhida, mas Ele abre a mão para abençoar. E você se sentir uma pessoa totalmente cheia da graça. Amém, Jesus. Sabe que o Senhor é quem cuida de nós. A Bíblia diz que o Senhor é o Deus que sara, é o Deus que trata as nossas vidas. Nada pior do que você passar a vida inteira com uma ferida sangrando, ali no silêncio, como se tivesse cura. Uma vez uma moça, o pai dela ligou para ela e disse: filha, eu estou para morrer, mas eu queria pedir perdão a você pelo pai que eu fui. E ela disse: questão de perdão, pai, o tempo dirá. E eu falei para ela: nunca o tempo curará quem tem um coração ferido. É um ledo engano. Só Jesus é quem cura quando o sangue dele vai nas feridas abertas. Às vezes é a amargura, é o ressentimento, o desprezo, a estrutura de orgulho. É o Senhor quem cura. E às vezes você leva isso com o nariz empinado, mas o Senhor quer que você de fato coloque o coração diante dele. Se você crê nisso, coloque diante dele a luta que estiver passando. O Senhor quer tratar, porque o Senhor quer uma parceria com você. Ele quer uma igreja saudável, uma igreja curada, para que haja um bairro saudável, uma cidade saudável, uma família saudável. Oremos. Pai bendito, seja louvado o teu nome por essa agência do reino de Deus há quase 100 anos, pregando e enaltecendo o teu nome. Tu és o Deus da nossa história, o Senhor que enviou a Jesus para curar de todas as mazelas, de todo pecado, de toda impureza, fazer com que as coisas velhas ficassem para trás e ressignificar a vida, trazendo tudo novo. Senhor, olha teus filhos que estão aqui nessa comunidade, nessa igreja, são teus servos e servas, aqueles que se deslocaram e tiveram força e coragem de romper e vir à frente, colocar a sua alma diante do Senhor. Oh Deus, Tu sabes de cada detalhe. Tu estás enxergando com a Tua luz o mais íntimo dos Teus servos, o mais profundo. Mas Tu és o Senhor que quer ouvir
ouvir tudo e liberar o perdão, liberar a cura e dizer, como disse aquela mulher: filho, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Não cometa mais erros, mais pecados. Não ame mais, mas solte as ataduras. É isso que o Senhor dirige a nós. Senhor, coloque os teus filhos em tuas mãos, para que eles sejam tratados, porque tu és o médico por excelência. Tu és o genuíno advogado, que não aceita suborno. Tu és o dono das nossas vidas. Tu és o Pai, o Abba Pai, o Pai eterno, que pega teus filhos pela mão direita e diz: não temas, eu sou contigo, por onde quer que fores estarei contigo. És o Senhor que tira os teus filhos dos pés encharcados na lama e põe sobre a rocha, ainda que a noite seja escura, mas tu és o Deus eterno, o Senhor que fortalece a tua igreja. Ó Deus amado, faz a tua obra na vida dos teus filhos, que eles sejam tratados e curados, de tal maneira que eles possam dizer: a partir de hoje, eu não mais olharei para trás, custe o que custar, eu agora adorarei ao Senhor, ao eterno da minha vida. Aleluias. Porque o teu povo, aqueles que estavam nas trevas, mas foram arrancados pelo poderoso sangue de Jesus, é a tua igreja, Senhor. A igreja que busca o caído, o miserável, o moribundo, o desgraçado, e traz a tua, no teu regaço, traz a tua presença. Cura, Senhor. Forja o caráter de homens e mulheres agora. Liberta os jovens, liberta da mentira, da sensualidade, qualquer adulto, da pornografia, das coisas mais escusas, vergonhosas e escondidas, do medo. Senhor, liberta teu povo em nome de Jesus, e derrama dons espirituais sobre eles, para que sirvam a tua igreja, o corpo de Cristo, para que sirvam, Senhor, uns aos outros, para que se amem, para que sejam lares justos e justificados. Abençoa, ó Deus, como é maravilhoso ir aos teus pés, pois nós somos amados, perdoados e beijados por ti. Bendito tu és, em nome de Jesus Cristo, teu Filho da glória. Amém. Glória a Deus. Abracem uns aos outros aqui, abraçem também aí na igreja. Sejam corajosos, amados. Deus abençoe vocês profundamente. Eu sei que Ele está fazendo. Amém. Podem sentar.